Olá a todos os alunos do Cotuca. Eu estou aqui novamente para mais uma aula com vocês online, uma aula sobre calor latente. Estamos continuando nossa parte de conteúdo relacionada à calorimetria e na aula passada nós falamos de uma determinada quantidade de calor que nós chamávamos de calor sensível. Então vamos relembrar um pouquinho. Então na aula passada nós definimos calor sensível como uma quantidade de energia térmica que era recebida ou cedida por um corpo para exclusivamente variar sua temperatura. Então, quando eu falei na aula passada de calor sensível, o que eu quero lembrar com vocês sobre o que foi falado? À medida que eu fornecia energia, eu observava que o corpo sofria uma elevação de temperatura. Então, calor sensível estava relacionado à mudança de temperatura. Quanto mais massa um corpo tinha, maior era a variação de temperatura que esse corpo poderia sofrer ao ganhar ou perder calor. E também faria diferença para nós as trocas de energia, dependendo de que substância era feito o corpo no qual nós estávamos trocando calor em cada um dos casos. Então, eu fiz aqui um pequeno videozinho para que nós pudéssemos relembrar o assunto que foi falado aí na aula passada. Então, eu estou fornecendo energia para um cubo de ferro, estou fornecendo energia para um cubo de tijolo de mesma massa, e aí eu observo que à medida que eu vou fornecendo energia, cada um deles vai sofrendo uma variação de temperatura diferente. Embora eles tenham a mesma massa, estejam recebendo a mesma quantidade de energia, eles não estão sofrendo aqui a mesma variação de temperatura, porque cada um deles é feito de um material. Se ao invés de aquecer, eu colocasse aqui uma fonte que retirasse energia térmica desses dois corpos, eu também observo que um deles perde temperatura muito mais rapidamente do que o outro. Então, o tijolo elevou mais a sua temperatura mais rapidamente, vamos dizer assim, do que o ferro, tá? Por quê? Porque a composição aí química dele, a ligação molecular dele é diferente da que compõe o ferro. E aí eu discuti com vocês um pouquinho, discuti entre aspas, né? Porque em videoaula a gente não consegue discutir muita coisa, afinal não tem interação entre nós, que a quantidade de calor que eu fornecia aqui para um corpo, ela estava melhor, relacionada à massa. Quanto mais massa, mais calor eu tenho que fornecer para ter variação de temperatura. Estava relacionada com o material, e para representar o material eu usava a letrinha C de calor específico. E quanto maior a quantidade de energia trocada pelo meu sistema, mais variação de temperatura esse sistema sofria. Comentei que o produto M vezes C, que também pode ser Q sobre ΔT, era conhecido como capacidade térmica. Assim que eu sair dessa aula, eu vou falar para vocês agora de calor latente, não é isso? E eu pedi para vocês uma pesquisa sobre mudanças de estado físico que vocês ficaram de entregar para mim essa semana. E aí a pesquisa que eu solicitei era sobre os 5 estados físicos da matéria. Então, o que normalmente nós conhecemos é o sólido, o líquido e o gasoso, que é o que a gente costuma trabalhar no ensino médio. Mas, cientificamente, nós já sabemos que existem mais outros 2 estados físicos da matéria, que é o que faz parte da pesquisa que eu solicitei, inclusive, para vocês. Quais são esses outros 2 estados físicos da matéria? Como é que eu obtenho esses 2 outros estados físicos? Eles realmente fazem parte do meu cotidiano? Onde é que eu observo esses 2 outros estados físicos? Então, quando a gente fala de estado físico da matéria, muita coisa surge como curiosidade, como por exemplo, qual é o estado físico da pasta de dente? Né? Não existe um estado físico chamado pastoso, mas o creme dental que a gente pega lá no tubo, ele não é líquido, porém, também não é sólido. Então, que estado físico ele está? A gelatina, qual é o estado físico da gelatina? Qual é o estado físico de uma substância que é tipo um doce de leite, um leite condensado, uma Nutella? Que estado físico ela está? Não é líquido, mas também não é sólido. E aí a gente começa a pensar nessas classificações que a gente tem no nosso dia a dia, ok?
Por que eu preciso saber de mudanças de estado físico para essa aula? Porque quando a gente fala em calor sensível, o que a gente observa que está acontecendo? Quando a gente fala no tal do calor sensível, eu forneço energia, eu tenho elevação de temperatura, porém o corpo não muda de estado físico. E quando eu vou falar em calor latente, acontece um outro processo. Isto é, eu vou fornecer energia exatamente para que o corpo mude de estado físico. E aí eu vou trabalhar com o estado físico que vocês mais conhecem: sólido, líquido e gasoso. E essas mudanças de estado físico, elas recebem seus nomes. Que nomes são esses que a gente dá para as mudanças de estado físico? Quando o corpo está no estado sólido e passa para o estado líquido, essa passagem recebe o nome de fusão. O processo contrário, quando o corpo está no estado líquido e passa para o estado sólido, esse processo, essa transformação de estado físico se chama solidificação. Quando o corpo é líquido e passa para o estado gasoso, esse processo recebe o nome de vaporização. Também pode ser chamado de evaporação ou ebulição. Porém, esses dois nomes levam em consideração o tempo no qual o processo ocorre. Então, um tempo é um tempo forçado, né, que é para o aquecimento, que eu provoco ali a ebulição da água, por exemplo, que é o líquido que está aqui dentro. E a evaporação já é um processo mais lento, um processo mais natural. Para não levar em conta o tempo no qual esses processos de passagem de líquido para gasoso estão ocorrendo, eu vou chamar esse processo apenas de vaporização. Líquido para gás, essa transformação é vaporização. Pode ser ebulição, pode ser evaporação. Passagem do gasoso para líquido se chama condensação ou ainda liquefação. Liquefação, não liquidificação, ok? Uma outra passagem que a gente tem, que pode ser do sólido para o estado gasoso. A passagem do sólido para o estado gasoso nós chamamos de sublimação. A passagem do estado gasoso para o estado sólido também é chamada de sublimação. Alguns livros chamam de ressublimação ou ainda podemos chamar de cristalização. Vocês já devem ter ouvido essas palavras fusão, solidificação, vaporização, condensação, sublimação, ressublimação no ensino fundamental de vocês nas aulas de ciências. Então, eu estou aqui apenas recapitulando porque esses termos vão aparecer para nós a partir de agora. O que acontece quando eu tenho uma mudança de estado físico? Então, aqui eu vou passar para vocês 3 gravações que eu fiz usando um simulador para a gente entender o que acontece em cada uma dessas filmagens, em cada uma dessas situações. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui um videozinho por vez para vocês. Consigo. Então, primeira situação, eu tenho uma certa quantidade de água sobre um tripé e aqui embaixo eu tenho um sistema que eu consigo promover o aquecimento. Então, nesse primeiro videozinho, vamos ver o que está acontecendo nessa situação. Coloquei um termômetro dentro desta água e vou fornecer energia. À medida que eu forneço energia para a água, o que eu observo que está acontecendo? Está acontecendo uma variação na temperatura. Portanto, nessa situação, a água é líquida, vai variando a temperatura, esse processo nós chamamos de calor sensível. Verifiquem, olha, a água agora está evaporando. E quando a água está evaporando, a temperatura permanece constante. O que acontece então com essa energia que está sendo fornecida para a água nessa situação, já que a água não está mais elevando a sua temperatura? Porque o que a gente tem é forneço energia e ao fornecer energia eu observo elevação de temperatura. Vou voltar aqui o videozinho para nós. Então, toda vez que eu forneço energia, eu observo variação na temperatura. Porém, chega um instante em que essa temperatura se estabiliza.
E aí, toda a energia que eu estou fornecendo não é mais para elevar a temperatura da água. Essa energia vai ser para que a água mude de estado físico, ok? E quando a água está mudando de estado físico, a troca de calor nessas situações é chamada de calor latente. Vou aqui para um segundo videozinho. Nesse segundo videozinho, no simulador, ele está mostrando para nós a quantidade de energia que tem dentro da água. Olha, a água já tem uma certa quantidade de energia, não é partícula, não. Quantidade de energia. Coloquei um balde de gelo aqui embaixo. Quando eu coloco um balde de gelo aqui embaixo, eu estou retirando energia. A hora que eu começo a fornecer através de uma chama energia para essa água, a agitação dessas partículas vão ficando cada vez maior, porque elas estão recebendo cada vez mais energia, e a temperatura vai aumentando. Tá, mas se eu continuar fornecendo energia, eu observo que a temperatura não aumenta mais. Para onde que está indo essa energia, então, que eu estou fornecendo? Essa energia está indo embora na transformação da água do estado líquido para o estado de vapor. E essa situação que nós temos é o que nós chamamos de calor latente. E se ao invés de água eu tivesse outra substância, faria tanta diferença? Sim, vamos supor azeite e água. E eu vou pôr um termômetro em cada um no meu simulador. Vou aquecer eles com a mesma chama, na mesma proporção, vai acontecer o aquecimento no vídeo aqui que eu fiz para vocês. E vamos observar aí o que acontece à medida que eu forneço energia com a temperatura do azeite e com a temperatura da água. Então, esse óleo está elevando mais rapidamente a temperatura do que a água. Por quê? Porque tem calores específicos diferentes. Olha, a temperatura da água já estabilizou. E ela começou a mudar de estado físico, enquanto o azeite ainda está recebendo energia, variando a temperatura, e só lá na frente é que o azeite começou a mudar de estado físico. Então, para eu mudar o azeite de estado físico, eu precisei fornecer muita quantidade de energia, primeiro para elevar a temperatura dele. E depois eu vou ter que precisar fornecer uma quantidade de energia maior ainda para que ele mude de estado físico. Enquanto a água teve a elevação de temperatura mais rapidamente, porque o calor específico da água não é o mesmo do azeite, e ela estabilizou aqui rapidamente a temperatura para começar a mudar de estado físico. Então, o que vem a ser o tal do calor latente? Como é que eu calculo ele? Então, eu já sei que calor latente só vai aparecer para mim quando existir mudança de estado físico. E sempre que estiver ocorrendo a mudança de estado físico, eu não observo variação de temperatura. Então, o que eu estou propondo aqui para vocês? Vamos imaginar um recipiente contendo gelo inicialmente a 0 graus Celsius. Então, a 0 graus Celsius eu tenho dentro desse recipiente cubos de gelo. Porém, a 0 graus Celsius eu posso ter a água no estado sólido, que é gelo, e eu posso ter a 0 graus Celsius a água no estado líquido. O que muda quando eu falo a 0 graus Celsius eu tenho água no estado sólido e a 0 graus Celsius eu tenho água no estado líquido? O que muda é a quantidade de energia que eu forneci para essa água, e enquanto eu forneci e troquei energia com essa água, ela conseguiu mudar de estado físico. Então, a água a 0 graus Celsius líquida tem uma quantidade de energia maior do que a água a 0 graus Celsius no estado sólido, ok? Então, eu estou imaginando esse recipiente com água no estado sólido, gelo, a 0 graus Celsius. Está lá o meu termômetro marcando. O que eu quero propor? Nós vamos colocar esse sistema em presença de uma fonte de calor. E o que a gente nota que acontece com o passar do tempo? Então, se eu pego um recipiente cheio de gelo e coloco uma chama aqui embaixo, com um termômetro dentro, eu observo que o gelo começa a derreter. Isso é, o gelo deixa de ser sólido e passa a ser líquido. Quando isso está acontecendo, eu tenho uma mistura água líquida e água sólida.
E essa mistura permanece a 0 graus Celsius. Eu forneço energia, forneço energia, forneço energia. E o que está acontecendo com essa energia? Está mudando a ligação molecular que existe nessa estrutura aqui do gelo sólido, transformando ele numa nova estrutura para água líquida. Passagem do sólido para o líquido, fusão. Então, eu estou promovendo aqui uma fusão do gelo. Vou fornecendo energia, até que chega um momento que eu tenho apenas água no estado líquido a 0 graus Celsius. E se eu continuar fornecendo energia para essa água, que agora é toda líquida, a 0 graus Celsius, aí eu vou começar a observar variação de temperatura de novo. E se tem variação de temperatura, não é calor latente, é calor sensível. Aí eu uso a expressão da aula passada. Mas o que me interessa aqui, eu tinha água sólida, gelo a 0 graus, forneci energia, transformei em água líquida a 0 graus. Enquanto eu estou trocando energia nesse sistema aqui, eu observo que não tem mudança de temperatura, apenas uma mudança de estado físico, e essa mudança se chama fusão. Então, daí a gente já tira uma definição para esse tal de calor latente. O que é esse calor latente? Calor latente nós vamos representar pela letra L. Então, L para nós significa calor latente. Então, o calor latente de uma substância, ou o calor latente de uma mudança de fase em uma substância, é a quantidade de calor que a substância recebe ou cede por unidade de massa durante a transformação, mantendo-se constante a temperatura. O que eu quero dizer? Quanto mais massa eu tenho aqui, mais energia eu vou ter que fornecer para que essa transformação aconteça, tá? Então, o calor latente, ele está relacionado à quantidade de energia que eu estou fornecendo e também com a quantidade de massa que eu tenho no meu sistema, mas ele não está relacionado com elevação de temperatura. Qual é a expressão para o calor latente? Na verdade, o que nós vamos ter para calor latente, para L, já são alguns valores estabelecidos, tá? Mas eu vou falar de uma equaçãozinha para ele sim. Para o calor latente de fusão do gelo, isso é, se eu tenho água sólida a 0 graus Celsius, gelo, e quero transformar em água líquida a 0 graus Celsius, eu já sei, porque tem uma tabela que me dá já essas informações, eu já sei que para cada 1 grama de água sofrer fusão, eu tenho que fornecer 80 calorias. Tá, mas e se eu não quiser fundir apenas 1 grama de água? Eu quiser fundir 10 gramas de água? Então, se não é 1 grama, são 10 gramas que você quer fazer mudar de estado físico de sólido para líquido, no gelo, você vai fornecer, então, 800 calorias. Tá, e a solidificação da água? Qual que é mesmo o processo da solidificação da água? Ela é líquida e vai passar a ser sólida, gelo. Para cada 1 grama de água deixar de ser líquido e passar a ser água sólida, gelo, eu vou ter que retirar 80 calorias. Olha o sinalzinho de menos. Então, se eu quero que a água passe do estado sólido para o estado líquido, eu forneço calor. Para cada 1 grama, eu forneço 80 calorias. Agora, se eu tenho água líquida a 0 graus Celsius e quero transformar em gelo a 0 graus Celsius, para cada 1 grama, eu tenho que retirar 80 calorias. Tá, e se eu for fazer uma vaporização da água? O que é mesmo a vaporização da água? Mudança do estado líquido para o estado gasoso. O que eu sei da água em relação à vaporização? Que para cada 1 grama de água vaporizar, eu tenho que fornecer 540 calorias. E para condensar cada 1 grama de água, eu vou ter que retirar 540 calorias. Então, para a água deixar de ser líquida e virar vapor, para cada 1 grama, eu forneço 540 calorias. Para a água que é vapor se tornar água líquida de novo, que é a condensação, para cada 1 grama, eu retiro 540 calorias. Eu tenho essa tabelinha para água e em outros livros, na internet, a gente encontra essa tabela também para outras substâncias, para outros materiais. Então, só de eu olhar para essa informação, calor latente é o L.
Ele é a quantidade de energia trocada por grama. Então, ele é a quantidade de calor trocado por unidade de massa. Qual é a expressão, então, para o calor latente? A equação do calor latente, o calor latente é o L. Ela é quantidade de calor por massa. Quanto mais massa eu tenho, eu vou ter que fornecer mais quantidade de energia para mudar de estado físico. Nos livros de física, a expressão para calor latente não aparece desse jeito. Aparece com o Mzinho ali do outro lado. Ao invés do M estar dividindo, ele vai para o outro lado multiplicando. Por quê? Porque eu sempre quero calcular a quantidade de calor trocada em um processo. Eu quero sempre calcular quanto de calor eu tenho que fornecer para uma substância deixar de ser sólida e passar a ser líquida. Quanto eu tenho que fornecer para uma substância deixar de ser líquida e passar a ser vapor. Para isso, eu tenho que saber qual é a massa que eu estou aquecendo e eu tenho que ter, num dos meus dados, numa tabelinha, quanto vale o calor latente daquela substância que eu estou aquecendo. Então, Q, quantidade de calor, em calorias ou em joules, M, massa em gramas ou quilogramas, então a massa do material que está sofrendo a mudança, e o L é o calor latente. Atenção, esse M que aparece na minha equação não é a massa total que está sendo aquecida, ele é apenas a massa que está mudando de estado físico, ó, sofrendo a mudança. Curva de aquecimento e de resfriamento. Eu vou fazer uma curva de aquecimento e de resfriamento para a água, que é o que a gente tem mais abundância e aquilo que a gente trabalha mais no nosso dia a dia. Então, como é que vai ficar a curva de aquecimento e de resfriamento da água? Peguei um recipiente com água sólida a menos 20 graus Celsius e vou fornecer energia para essa água sólida que está a menos 20 graus Celsius. Então, como é que eu vou construir essa minha curva de aquecimento? Estou supondo que eu tenho um recipiente com gelo, sei a temperatura inicial desse gelo, sei as condições de pressão que ele está aqui ó, numa condição normal de pressão, e eu vou elevar a temperatura para poder construir a curva de aquecimento. Isso é, eu vou fornecendo energia para esse gelo, e à medida que eu forneço energia, calor, aquele Qzinho, o que vai acontecendo com a temperatura, o que vai acontecendo com o estado físico desse gelo? Então, o que eu proponho? A gente vai aquecer esse gelo a princípio de menos 20 até 0 graus Celsius. Por quê? Porque de menos 20 até 0 graus Celsius, essa água que está aqui, ela é sólida. Então, a menos 20 graus Celsius é gelo, água sólida. A menos 15 graus Celsius é gelo, água sólida. A menos 10 graus Celsius é gelo, água sólida. A menos 5 graus Celsius, gelo, água sólida. A 0 graus Celsius, gelo, água sólida. Porém, se eu continuar fornecendo energia, quando esse gelo que estava a menos 20 atingir 0 graus Celsius, começa a acontecer a fusão. E no processo de fusão, o que vai acontecer com esse meu sistema? Ele vai receber calor, porém a temperatura vai permanecer sempre 0 graus Celsius, porque toda a energia que eu estou fornecendo está sendo usada para que ele mude de estado físico, deixe de ser sólido e passe a ser líquido. Até o momento que eu vou ter aqui uma mistura de água com gelo. Esse gelo todo vai derreter e eu vou ter apenas água líquida a 0 graus Celsius. Se eu continuar fornecendo energia para essa água líquida que está a 0 graus Celsius, eu observo que a temperatura dela vai aumentando para 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 95 graus Celsius e a água é líquida. Como eu estou em algumas condições idealizadas, no nível do mar, eu sei que a 100 graus Celsius essa água vai começar a vaporizar. Então, eu vou aquecer a água líquida de 0 até 100. De 0 até 100 graus Celsius, eu estou fornecendo calor, a temperatura está aumentando, portanto, é um processo que ocorre calor sensível. Chega a 100 graus Celsius, o que acontece se eu fornecer calor com a chama? Toda energia que eu forneço é utilizada apenas para mudança de estado físico. Deixa de ser líquida e passa a ser vapor. Enquanto ela estiver se transformando em vapor de água,
a temperatura não muda, continua sendo 100 graus Celsius. E se eu continuar, depois que virou tudo gás, aquecendo, aí eu vou ver o que acontece nessa situação à medida que eu forneço energia. Tá, mas como fica a minha curva de aquecimento? Tá aqui, ó. Quantidade de calor no eixo horizontal, temperatura no eixo vertical, construí um plano cartesiano. O gelo estava a menos 20 graus, fui fornecendo calor e a temperatura foi aumentando. Atingiu 0 graus Celsius. Então, nesse trecho aqui, calor sensível. Teve mudança de temperatura, mas não teve mudança de estado físico. 0 graus Celsius, a água entrou em fusão. Deixou de ser sólida e foi virando uma mistura de água líquida com pedrinhas de gelo. Até que aqui no finalzinho dessa minha reta, eu tenho água líquida a 0 graus Celsius. Continuei fornecendo calor. E o que aconteceu com a temperatura dessa água líquida? A temperatura dessa água líquida foi subindo até 100 graus Celsius. Quando atingiu 100 graus Celsius, olha o que acontece aqui, ó, na minha curva de aquecimento. Reparem, ficou paralela ao eixo da quantidade de calor. Por quê? Eu estou fornecendo calor, mas o calor que eu estou fornecendo aqui não está promovendo mudança de temperatura. O que acontece com a quantidade de calor nesse trecho aqui? Está fazendo a água deixar de ser líquida e transformando ela em vapor. Se eu continuar aquecendo, eu vou estar aquecendo esse vapor de água, a temperatura dele vai aumentando e aí a gente vai tentar descobrir o que acontece com ele. Então, a 0 graus Celsius aqui no início da curva é água sólida, a 0 graus Celsius no final dessa curva é água líquida. Então, eu posso ter água 0 graus sólida e eu posso ter água 0 graus líquida. Essa mudança aqui, ó, é fusão. A 100 graus Celsius, eu posso ter água líquida. A 100 graus Celsius, eu posso ter vapor de água. Essa passagem se chama vaporização. Toda vez que a minha reta tiver uma inclinação, é calor sensível. Toda vez que a minha reta aparecer para mim no gráfico, alinhada, paralela à quantidade de calor, isso significa para mim que não tem mudança de temperatura, portanto, calor latente. Essa curva é uma curva de aquecimento, mas eu poderia fazer uma curva de resfriamento. E aí, como é que seria uma curva de resfriamento? Seria o contrário, né? Eu pego, por exemplo, vapor de água a 110 graus Celsius. E ao invés de fornecer calor, eu retiro calor. Se eu retiro o calor de um vapor de água a 100 graus Celsius, a 110 graus Celsius, eu vou retirando, ele passa a 105, a 104, a 103, a 100 graus Celsius é vapor. Só que eu estou retirando energia. Aí eu observo o quê? Que a temperatura não muda, mas começam a se formar gotículas de água. Então, está tendo a condensação, a liquefação. Aqui é uma mistura de água líquida e vapor de água. Até que a 100 graus Celsius, eu tenho aqui nessa partezinha na minha curva apenas água líquida. Retiro energia da água líquida e observo que a temperatura dela vai abaixando. Mas nesse tempo que eu estou retirando energia e a temperatura está baixando, ela não deixa de ser líquida. Ok? Então, calor sensível. Chegou a 0 graus Celsius a água líquida, eu continuo retirando energia, até que essa água líquida se transformou aqui nessa partezinha da minha curva em água sólida a 0 graus Celsius. E se eu for retirando energia, eu observo apenas que eu estou retirando energia do gelo, mas esse gelo não está deixando de ser sólido, ok? Ele está apenas diminuindo cada vez mais a temperatura dele, ok? Então, essa é uma curva de resfriamento da água. Eu vou encerrar a aula aqui, mas eu vou mandar em seguida uma outra aula para vocês com questões comentadas sobre esse assunto. Espero que eu não tenha falado nada de errado na gravação dessa aula e espero que vocês tenham entendido o que eu quis dizer para vocês em relação a esse assunto. Calor latente
eu sempre vou observar quando tem mudança de estado físico da matéria. E calor sensível, eu observo mudança de temperatura da matéria, ok? Então, vamos caminhar aí para uma outra aula de questões comentadas.